Estevão venceu tudo aquilo. Ele era cheio do Espírito Santo. Então, para que nós possamos vencer, isso é necessário. Permanecermos, mantermos-nos cheios do Espírito Santo. A Bíblia nos diz aqui em Atos 6 e verso 10: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Meus amados, Estevão era um homem sábio na exposição da palavra. Não se trata aqui de apresentação de qual eram os diplomas dele, da sabedoria humana dele, mas era uma sabedoria que vem de Deus, para ensinar a verdade da palavra. Deus concede sabedoria, mas usa o conhecimento da palavra que se adquire pelo estudo e pelo esforço pessoal. Vocês estão aqui nessa escola de obreiro, isso é um grande período de uma faculdade. É a 10ª, não é? É quanto já? 13ª? Já estão no mestrado, né? Não é uma pós-graduação. É especialização, porque 10 períodos já dá um bom curso de 5 anos, não é? Então, cada ano eu considero aqui como um período, né, de faculdade. Então vocês estão nessa faculdade tão gostosa, tão maravilhosa. Cada um dos instrumentos de Deus chega aqui e entrega aquilo que você gostaria. Se ele tivesse somente com um livro, só o professor, só com aquele livro, talvez você não tivesse tanto conhecimento como você está tendo, porque você está tendo conhecimento, se enchendo do Espírito Santo. Meus amados, eu achei lindo aqui, quando foi falado sobre a escola que nós temos aqui, que em plena aula, alunos podem falar em línguas estranhas. Em plena aula, alunos podem sentir o poder de Deus. Isso é uma escola. Do contrário, irmãos, é uma verdadeira dificuldade em vez de faculdade. Certo? É que nós estamos habituados com as dificuldades da escola. E essa dificuldade que chamam de faculdade, nem sempre é o melhor. Mas uma escola bíblica, ali onde o Espírito de Deus pode. Com isso não estou dizendo que você não deve estudar, porque eu seria hipócrita eu ter estudado e dizer que alguém não deve. Nós precisamos conhecer a palavra para que o Espírito nos faça lembrar. Para que Ele encha a nossa boca, é preciso que ela esteja dentro de nós. E para que ela esteja dentro de nós, é preciso conhecê-la. E por que precisa estudar tanto, pastor? Para não ser levado por engodos. Precisamos de mestres, precisamos de doutores, de homens que conheçam realmente a palavra, para não sermos levados por falsas filosofias. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, para que nós sejamos como Estevão. Deus concede sabedoria, Ele nos usa através desse conhecimento da palavra. Na hora da pregação, ou de precisar defender a nossa fé, é necessário essa sabedoria, e a arma que o Senhor colocou em nós é a palavra. Você pode não ter condições, não querer gastar com uma grande coleção, mas dentro da palavra você já tem uma grande coleção. Que o Senhor nos ajude. E as escolas nos ensinam a pesquisar um pouco mais, mas quem nos enche da graça e do poder é esta água da vida. Estevão, ele era cheio de graça e poder. Vejamos no verso 8 do capítulo 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Louvado seja Deus. Meus amados, por ser um homem de fé, sinais e maravilhas aconteciam através da sua vida. Quando todos levantaram contra ele com pedras e ameaça, ele manteve-se firme. Ele não correu, ele não desistiu. E quantas vezes nós queremos desistir, não tão menos do que isso.
Mas por quê? Porque a vitória que vence é a nossa fé, que faz vencer as perseguições. Em 1ª carta de João, capítulo 5, verso 4, está escrito: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para vencermos este mundo onde nós vivemos, estamos aqui, mas não somos daqui. E nós temos que estarmos revestidos, como eu falei no primeiro dia, das armaduras de Deus para vencer este mundo. Amados irmãos, continuando aqui, está escrito em Apocalipse, capítulo 2, verso 10: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você está preso por alguma coisa? Se mantenha firme. Quem liberta é o Senhor. Permaneça firme, não se deixe vencer, e você será coroado. Mas é necessário que você permaneça fiel até o fim. Afirmar que os sofrimentos por causa do Evangelho são motivo de alegria e de glória para o cristão, muitas vezes parece loucura. Em 1 Pedro 4, versos 13 a 16, diz assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Não tenha vergonha. Não fique envergonhado, gente, porque você é crente, você não devia estar sofrendo, está passando o que você passa. Você está passando isso justamente porque você passa por uma prova da tua fidelidade com Deus. Aleluia! Jó era um grande crente, homem da confiança de Deus, mas ele não foi livrado de passar por sofrimentos. Os antigos profetas, nós encontramos tantos. Se nós olharmos a biografia dos maiores homens de Deus, dos grandes homens que são exemplos para nós, todos eles passaram por amarguras. Não tem nenhum deles que não tenha passado por sofrimentos. E você, que gracinha, quer ser um grande crente, grande obreiro, sem passar por nada, só ganhando dinheirinho, comprando, passeando no shopping. E aí você acha que isso é que é ser um grande obreiro, é ser protegido. Você quer ser uma bênção para os demais, você passa pelas dificuldades. Uma coisa é ser abençoado, e outra coisa é ser bênção para os outros. Você quer ser bênção? Senhor, faz de mim uma bênção. Aham. Você quer ser bênção mesmo? Senhor, eu queria tantos dons espirituais, eu queria profetizar, eu queria orar e o povo ficar curado. E você aguenta? Você aguenta? É lindo, é bonito, é gostoso, mas você aguenta? Você não sabe o que pede. Seja cheio do Espírito Santo, para depois receber esta dádiva de Deus, porque você é cheio do Espírito, você enfrenta e o diabo foge. Parece ser uma mensagem que não está encorajando ninguém, mas é isso, irmãos, que vemos na vida de Estevão. Eu não estou aqui para fazer uma mensagem de autoajuda, eu tenho que dizer é a verdade como ela é. Você quer uma autoajuda? Vá pagar, gastar dinheiro por aí, que você arranja cada livro bonito. Mas a verdadeira palavra é esta. Os homens de Deus passaram por isso. Mas isso, irmãos, é que vemos então na vida de Estevão. É um homem, e de todos os outros homens, como eu tenho falado.
que não se embaraçaram com os obstáculos desta vida. Então fazem isso com alegria, apesar de passarem por dor. Há uma coroa de glória para aquele que perseverar até o fim. Nos momentos da década de 70, quando eu vivi nos países naquela crise, que todos que leiam, os mais velhos sabem a crise que estivemos nos países de África e alguns da Ásia, e nesse momento tão cruel, então muitos missionários foram expulsos, outros saíram antes de ser expulsos, e eu só dizia a Deus: Deus, me esconde aqui, para eu não deixar esse povo sozinho, porque se eles vão enfrentarem, por que eu não posso enfrentar também? E graças a Deus que eu pude ficar até o fim. Foram 10 anos de lutas, de revoluções, muitas guerras, bombardeamento de aviões na cidade, muita gente mutilada, a gente ajudando, fazendo curativos, arrastando para o canto da parede para que os carros de guerra não passassem por cima. Mas, meus amados irmãos, o povo de Deus ficou guardadinho nas nossas. Mas com isso não significa que também não teve pessoas que sofreram e que passaram por dificuldades. Por exemplo, ali no Burundi, Burundi em português, que na África Central, aonde para não se gastar as armas, se passava com um trator por cima de um grupo de adolescentes para que fosse eliminado aquela raça. Isso você diz, mas isso era uma coisa tribal, era uma guerra civil, sim, mas se prevalecendo das mudanças de sistema e cada um fazendo o que queria, militares dentro do país contra os militares que vêm do exterior e o povo se acabando. Nós tivemos um colega, um missionário de nacionalidade sueca, que ele dirigia uma escola, e quando essa gente chegou para eliminar aqueles alunos, ele pediu por tudo que não fizesse, e eles disseram, mas é ordem. Ele disse, eu quero ir ao comando, eu posso pedir? Pode. E ele foi, mas quando chegou no portão, aí disseram para ele, se der mais um passo, é você agora que será eliminado. E ele teve que voltar cabisbaixo, para ver essa miséria que estava para acontecer. O choque foi tão grande, que até hoje ele não tem um pelo no corpo dele. Ele era bem jovem na época, ele é um pouco mais velho, do que eu, mas ele na época era bem jovem, e ele caiu o cabelo, e todo o pelo que você imaginar do seu corpo, todo, ficou completamente liso de um choque emocional. Mas este homem não perdeu a fé, ele continuou na batalha, e está vivo até hoje, pela graça de Deus. Temos missionários que perderam a mão porque foi ajudar a criança que tinha pego a bomba, e ele foi retirar a bomba, e a bomba estourou na mão dele, ele perdeu o braço. Esse já passou pela eternidade, mas viveu muitos anos ainda servindo ao Senhor e mantendo, ajudando os missionários que iam para a África, também ele na cidade de Sueca. Então, meus amados irmãos, você não pensa que você é mais coitadinho do que todos os outros. Enquanto você está aqui preocupado com a sua própria vida, teus irmãos estão por aí sofrendo, preocupados em divulgar a palavra para atingir a salvação, para livrar as almas do inferno. Meus irmãos, que Deus nos ajude para que nós possamos procurar conhecer mais a palavra, nos encher mais do Espírito Santo, para que nós abramos a nossa visão, que o mundo não é esse que está aqui em volta de nós só. A gente se concentra só aqui no nosso círculo, mas o mundo é muito mais do que isso. Olhe para ali, veja como é grande, veja ali aquele mapa como é enorme. Tudo isso é o nosso universo. Veja onde você está, veja onde está seu país, e veja quanto ainda resta por lá mais adiante.
Talvez, se eu lhe pedisse para você mandar uma mensagem para o seu conterrâneo, para a sua família, você ainda ia dizer que não está tendo tempo para isso. Quanto mais para um estranho que você nem conhece. Mas o Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar na oração. E eu lhe pergunto, você tem tempo de suplicar por estes teus irmãos? Eu não estou aqui falando em dinheiro. Eu estou falando da sua responsabilidade, da tua fé, das tuas ações espiritual. Quantas vezes você tem tempo de orar por alguém, mas você vive somente preocupado em orar por você mesmo? É tanto que quando vai orar, é tanta coisa que não sabe nem como começar. E o Senhor fica perguntando para você, mas o que é que você quer que eu faça? E você, poxa, é tanta coisa. Faça uma experiência e pergunte, agora não. Mas depois você pergunta aos seus irmãos assim, o que é que você quer mais quer receber? O que você está esperando do Senhor? É isso. Eu estou perguntando o que é que você quer em primeiro lugar. Responda a você mesmo agora. O que é que você está querendo em primeiro lugar? Olha como embaralho, parece um novelo. É tanta prioridade que termina sem saber o que quer. E quando recebe, esquece que foi Deus que fez. Porque é Deus fazendo aqui e você pedindo outra coisa. E com esse pedido que você está dando biscoito, ele diz, mas eu quero também o chiclete. Você dá o chiclete, ele também, mas eu quero também uma bala. E o outro, eu quero isso, não sabe nem o que é que está dentro do saquinho. E ele está dizendo que também quer. Meus irmãos, aqui em Mateus 24, verso 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Estevão recebeu o seu prêmio. Atos 7, 56 diz, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados, veja que recompensa. Na hora que você tem aquele impacto da presença do Espírito Santo, diga que você não sente, você não vê que está tudo aberto para você. Então permaneça cheio do Espírito Santo, para que você veja sempre que o caminho está aberto. Irmãos, quando nós olhamos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 3 e verso 3, diz assim, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Então não é para ter autopiedade. Vejamos aqui, tribulação, perseguição, aflição, tudo isso são fatos que fazem parte do nosso ministério. Deus não nos chamou para uma vida de mar de rosas, para ficar no apogeu, mas para sofrermos o restante das aflições de Cristo. Veja o que Paulo escreve em 1 Colossenses, em Colossenses 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Os bem-aventurados. Nós aqui, eu vou aqui bem rapidinho. Queria que você pensasse nisso. Quem são os bem-aventurados? E veja onde você se encaixa. E eu vou procurar ver também se eu me encaixo aqui em alguma coisa. Aqui, quando a gente olha no livro de Mateus, capítulo 5, verso 1 a 12, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é. Bem-aventurados que choram, porque eles serão. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão. Jesus deixa ser misericordioso. Aleluia. Irmãos, vamos aqui com bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Por que você está chorando porque estão lhe perseguindo? Por que você está chorando por causa de calúnia, por causa de inveja? Gente, você faz parte dos bem-aventurados. Deixe dizerem, deixe falarem, deixe pensarem. Você não pode dominar o pensamento de ninguém, mas seja convicto de como você está com Deus e viva com Deus. Seja fiel a Deus na tua vida secreta. Seja fiel a Deus nas quatro paredes. Seja fiel a Deus junto da comunidade. Que a tua vida, onde você coloca o pé, seja um bom testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Encontramos a lista dos bem-aventurados. Veja que no versículo 10 diz: Jesus promete o reino dos céus àqueles que forem perseguidos por causa da justiça, porque quer as coisas certas. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus amados, o preço de uma vida piedosa é grande. Paulo, escrevendo nessa segunda carta de Timóteo, onde nós estamos lendo o nosso texto áureo, no capítulo 13, verso 12, diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quando se fala de perseguições, não é preciso estar num país de ideologias diferentes, não. Existem perseguições até dentro de casa. E dentro da casa do Senhor. Se você está sendo perseguido, procure se encher mais do Espírito Santo para que você vença. Não faça bate-boca. Não vá atrás de testemunha para provar que não é. Ele é que tem que provar o que está dizendo que é. Você não está precisando de agarrar. Não, porque eu vou provar que eu não fiz. Eu vou provar que eu não sou assim. Para quê? Deixe essa pessoa provar que você é o que está dizendo. Mantenha a tua paz. Mantenha a tua calma. Não fique sofrendo porque um presbítero, um obreiro tal, um diácono, um pastor, seja lá quem for, está pensando de mim assim, está pensando assim. Você não é cigano para estar lendo o pensamento. Você dá paz do Senhor pegando a mão para ler o pensamento do teu irmão? Homem, encha-se mais do Espírito Santo. Medite na palavra de dia e de noite. Quando eu digo meditar, não é ficar lendo a Bíblia dia e noite, não. Vá trabalhar. Mas no teu trabalho você medita de dia e de noite na palavra. É trabalhando e orando. É orando e trabalhando, porque é preguiçoso também. Deus não ajuda. É porque agora eu vou me dedicar só a ficar orando. Vá trabalhar e ore. Meus amados irmãos, eu já estou terminando, porque o meu pastor quer chegar mais cedo em casa hoje. Mas eu queria, que eu não podia deixar de ser. Sei que vocês esperam que eu entre dizendo, eu vou só uma palavrinha da parte de Deus aqui, a Bíblia, não vou falar muito. Mas eu quero dizer que você e eu temos que saber lidar com as nossas carências. É uma carência interminável. Ninguém dá importância para mim. E tal, é assim. E eu não sei porque eu não sei como agradar. E tal. Meu Deus. Eu tenho, irmãos, eu tenho 3 filhas. 3 filhas.
Eu costumo dizer, eu sou um homem que pela graça de Deus tenho 7 mulheres. Tenho 7 mulheres. Uma esposa, 3 filhas e 3 netas. Agora pensem com a carência de todo mundo. Quer beijar, quer abraçar quando eu chego a sentar no colo. Minha filha velha quer estar sentada no colo ainda. Ah, meu pai, eu também, só também, minha filha, também, deixa eu ficar aqui só um pouquinho. 40 anos nas costas. A mais nova tem 34. Agora pense as netas. É uma alegria. Dia de sexta-feira, lá em casa, as netas tudo dormem na cama comigo e a avó. Comprei uma cama de 2 metros de largura. Uma tem 6 anos, aliás, 5 e a outra 3. Aliás, 3 e 6 anos. Então, todas as duas dormem. Uma bem gordinha, a bênção, ela dá aquela abraçada, aquela apertada assim, bota o bebinho aqui, e ainda quer dormir aqui, aí em cima aqui, cheirando o sovaco do vô. Pronto. Então, sexta-feira para sábado, já sei a minha missão. Porque essa carência ainda chupa o bebinho, porque isso é carente. Meus amados irmãos, vejamos o que a palavra nos mostra. Aqui em 2 Timóteo 4, versos 9 a 18. Procura, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz para ele assim, já estou terminando. Ele diz assim, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Se mudou para adiante. Crescente foi para a Galácia. Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Também tem um, né? Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha a carência. Também enviei Tiquico a. Esse dia seja japonês. Tem o nome Tiquico. Mandei a Éfeso. Da minha ascendência. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os meus pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Veja, Paulo falando, meus amigos. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Vai para lá. Tu guarda-te também dele. Olha o conselhozinho. Tenha cuidado com ele. Porque resistiu muito às nossas palavras, cabeça dura, né? Não queria ouvir os conselhos de Paulo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu. Ele me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. O Senhor me livrará de toda a má obra. Meus amados, observe a carência do apóstolo Paulo. Ele fala: Deus me desamparou, Crescente e Tito me abandonaram, Alexandre Latoeiro me decepcionou, não recebi apoio que precisava durante o julgamento na prisão. Meus amados, estar como obreiro às vezes significa sentir-se só, sentir-se carente. Mas olha como o apóstolo Paulo conclui seu desabafo. Qual é a conclusão dele? Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu. Este mesmo Senhor te assiste, este mesmo Senhor te fortalece, e a mim também. Portanto, meus amados, eu não vou aqui falar do chamado de outros, mas eu quero que você pense no teu chamado.
Mas pastor, eu vim para cá, foi para trabalhar. Eu não vim para cá para ser pastor, eu não vim para cá para... Pensa no teu chamado, trabalhe e cumpra o teu chamado. Ah, pastor, mas como é que eu faço? Uma coisa ou outra, aguarde. Mas não aguarde sentado não, que Deus não chama desocupados. O Senhor Jesus só chama para o trabalho aqueles que estão ocupados. Eu conheço jovens com formação, diz que tem chamada para ser obreiro, que tem capacidade, homens mais novos do que eu, com mais capacidade do que a minha, que conhece a palavra mais do que eu, que eu faço perguntas a ele, mas está sentado esperando as portas se abrirem para poder ser pastor. Vai abrir nunca. Deus não chama quem está sentado, deitado, esperando, mas Ele diz: deixa tudo aí, siga-me. Para ser obreiro, precisa saber renunciar. Que Deus tenha misericórdia, não deixe eu continuar a falar. Que o Espírito Santo continue falando no coração de vocês, e que eu me cale e volte para o meu lugar e entregue o microfone ao pastor da igreja, para que ele possa terminar. Que Deus abençoe, pastor, e muito obrigado. Graças a Deus, amados irmãos, por essa palavra tão rica para os nossos corações. Deus abençoe nosso querido pastor Virgínio. E, meus amados, nós vamos convidar o pastor Wilson Gomes de Moura, nosso primeiro vice-presidente, que vai estar chamando os nossos irmãos obreiros, que vai estar sendo separado da função de diácono. E eu quero agradecer já de antemão a paciência dos nossos irmãos que preencheram a ficha preliminar do diaconato, e também a sua digníssima esposa e família, e tudo foi analisado, e graças a Deus, segundo os nossos companheiros que fizeram as entrevistas, nada impede que cada um dos irmãos que foram entrevistados de ocupar essa função dentro da igreja do Senhor. Por que toda essa ficha preliminar, pastor? Por que todo esse crivo, pastor, para a consagração do diaconato presbitério? É para exatamente poupar a imagem do diaconato, o nome diaconato, para que não venha a ser banalizado na nação japonesa. Porque há muito ministério, querido irmão, que quando se fala de presbítero ou de diácono, se fala de uma forma pejorativa. Mas que nós venhamos a permanecer, orar pelos nossos companheiros, e quando se fala de diácono ou de presbítero, que haja respeito, porque são obreiros da casa do Senhor, são homens que estão servindo a casa de Deus, em cuja as suas vidas foram exatamente tirada, o maior exemplo, tirada da palavra de Deus. Bem? Glória a Deus. E nós vamos fazer, queridos irmãos, o trabalho. Nós queremos dar honra aos pastores que estão nos honrando. Então o pastor Wilson Gomes de Moura vai chamar os nossos diáconos, tá bom? Para aqui na frente. E nós vamos convidar o pastor Virgínio para trazer uma palavra para os nossos diáconos. Logo após o pastor Virgínio trazer uma palavra de conselhamento para os nossos diáconos, nosso futuro diácono, nós vamos convidar o pastor Edivaldo Militão, que vai unir com a voz do nosso companheiro e vai trazer aqui uma palavra concernente às suas responsabilidades diante do trabalho, tá bom? As suas responsabilidades diante do trabalho, tá? Em nome de Jesus. Depois nós vamos fazer o trabalho do presbitério com as mesmas coisas, tá bom? O pastor Wilson vai chamar, aí nós vamos cuidar do pastor Samuel Timura, tá bom? Vai trazer uma palavra para o nosso presbitério. Aí o pastor Wilson vai vir, vai fazer o voto aqui de fidelidade ao trabalho, ao ministério, e depois nós vamos trabalhando por cada vez, tá bom? Glória a Jesus. Pastor Wilson, por favor, ao diaconato. Graças a Deus, meus irmãos, terminando o ministério desse trabalho, 13 anos conhecendo os irmãos são consagrados nessa nação. Eu creio que é um grande privilégio
ser salvo aqui no Japão e também ser consagrado aqui no Japão. Os irmãos vieram aqui com no coração outro desejo, valores, mas o Senhor tem feito essa grande obra. Então os irmãos devem valorizar esse chamado, meu irmão, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Com certeza que o Senhor está chamando mais, e temos muito mais obreiros, pessoas que têm capacidade, mas sempre estão parados, como o pastor Gino falou. Deus não chama ninguém sentado, parado. Deus chama pessoas que estão ativas, pessoas que trabalham, pessoas que estão realmente lutando, batalhando. Jesus nunca chamou alguém parado, mas sempre as pessoas que estão trabalhando. Meus irmãos, nós temos aqui os nossos irmãos, que é o privilégio das nossas congregações, os nossos irmãos diáconos. Primeiramente, o nosso irmão lá de Rimeide, nós nos estamos chamando. Os irmãos podem tomar posição aqui na frente. Nosso irmão Jefferson Ival Watanabe, por favor, irmão Jefferson, lá de Rimeide. O nosso irmão Shoichi Suzuki, lá de Kakamigahara, também, por favor, chega mais à frente. Nosso irmão Shoichi Suzuki de Kakamigahara. Nosso irmão Valdinei Mendes Amorim de Kakegawa, por favor. Nosso irmão Ricardo Echepes Curiama, por favor, também para a função de diaconato. O nosso irmão Alberto Hidetoshi Minoda de Kuana. O nosso irmão Ricardo é de Toyokawa. E o nosso irmão Minoda, Alberto Hidetoshi Minoda de Kuana. Nosso irmão Luiz Alberto Florentino de Suzuka. E também o nosso irmão Milton Mariano de Oliveira, também de Suzuka. Nós temos aqui 7 candidatos, 7 homens de Deus, servos do Senhor, que já estão ali ajudando na obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, este é um momento todo especial e que, biblicamente, isso só acontece porque a obra está crescendo. Então, eu me alegro muito. E aqui, olhando o texto da Bíblia em Atos dos Apóstolos, nós verificamos aqui por que os apóstolos precisavam destes homens e para quê. Diz a Bíblia aqui, no Atos 6, que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é correto negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Bom, quando eu chego até aqui, eu sempre penso da seguinte forma: a igreja sempre tem uma mania de cobrar do pastor da igreja se alguém não está sendo acudido. Se tem alguém passando por uma situação, cadê o pastor que não veio? Cadê o pastor que não visitou? Mas os apóstolos, eles escolheram homens para fazer estas coisas, para que ele pudesse ter uma vida mais consagrada ao Senhor e tivesse uma vida mais ligada à palavra. Porque você quer um bom alimento no culto do pastor da igreja, mas você quer também que ele ande ali a acolá para poder ver quem está precisando de ajuda. Mas aqui os apóstolos disseram: não é certo a gente negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho. Vamos dar um nome aqui para cada um, né? 7 homens de bom testemunho. Vejam bem, a primeira coisa que eles se preocuparam na escolha é que tenha bom testemunho. Se estes homens estão aqui, eu tenho certeza que
o ministério da igreja, viram neles bom testemunho. E se você diz o contrário, você procura o pastor da igreja e prove que eles não tenham bom testemunho. É um aperto. Como na hora de batizar, né? Tem a porção de fé, né? Então, agora é a hora. Quem tem alguma coisa contra, não deixe para depois. Porque se falar depois, o pastor está autorizado a disciplinar. É porque você se acovardou porque não tinha certeza do que ia falar. Não é? Então, não é para fofocar, é para dizer o que sabe e tem provas. Entendeu? Então vejamos bem, nome de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Bom testemunhos, cheios do Espírito, que não seja bobalhão, tenha sabedoria. Não é? Aí passaram a eles essa tarefa, vamos passar para eles essa tarefa, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E tal proposta agradou a todos. Então, eu parabenizo ao ministério da igreja, que está colocando mais homens para fazer esses trabalhos, a fim de que vocês possam se dedicar mais ao ministério da palavra. Pastor que cuida da congregação, que está à frente, saiba que você pode dividir essas tarefas com o diácono da igreja, porque não é você que tem que saber tudo, quem é que está precisando, quem não está, e socorrer. Você pode dar as providências, mas a eles ficou incumbido destes negócios. Então ali foi os 7 homens aqui apresentados, que escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele começa a mostrar as qualidades. O diácono deve ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, isto é, que não andam embriagados, que não gostam de lucros desonestos. Mas aqui, né, quanto mais melhor, que eu vou dar um dízimo maior, mas Deus não quer dízimo desonesto. Não vá atrás daquilo que não deve. E aqui apresentaram esses homens, e aqui ele diz o seguinte: devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Este ministério é necessário, meus amados irmãos, mantermos uma vida consagrada, uma vida de consciência limpa. Deve ser primeiramente experimentados. Aqui muita gente fica, mas o pastor quer fazer, deve pensar do quê? Em Apocalipse está escrito que provastes e viste que não é. Aqui diz que esses homens devem ser experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem então como diáconos. Então eu quero crer que os seus irmãos estão aqui diante de nós, diante da igreja do Senhor, é porque nada foi colocado contra vocês. Mas isso não é tudo. O importante é saber de vocês, se a consciência de vocês atesta que vocês correspondem àquilo que o pastor espera de vocês. O importante é saber se vocês aceitam de coração esta responsabilidade que está sendo imposta pelo Senhor nosso Deus, através do pastor da igreja e apoiado pela igreja do Senhor. Se vocês aceitam, diga sim. E se você tem certeza, diga amém. Gostoso, né? Então, meus amados, agora, o que é que o apóstolo diz? Os que servirem bem, o que é que vai acontecer? Vai ser consagrado a presbítero ou a pastor? Deixa eu ver aqui o versículo direitinho. Diz assim: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé. Então alcançarão grande posição. Não é o posto da igreja, não, é a honra, é o respeito. Porque quem não se dá ao respeito sofre.
Então sejam fiéis, corresponda o que o pastor da igreja espera de vocês, correspondendo à palavra do Senhor, sirvam bem e alcancem esta excelência diante de Deus e dos homens. Não seja diácono esperando ser presbítero, nem ser para poder depois para ser pastor, mas seja diácono. Não faça como aquele imigrante que chega e não coloca nenhuma cortina em casa, não faz nada porque está pensando em ir para o Brasil depois. Viva um pouquinho lá onde você está. Não deixe de dar o que o seu filho precisa, porque você está pensando que daqui a 2, 3, 4 anos você vai embora. Tenha um conforto local para você não se deprimir, para você aguentar 10, 12, 15 horas de trabalho. Mas muitas vezes nos enganamos, e aí, mas eu só vim para juntar o dinheirinho, mas se você não vive direito, você junta e depois vai doente para casa, para o seu país, para desfrutar o quê? A mesma coisa, irmãos, é aqui. Sirvam direitinho, sirvam como diácono, e esqueça essa questão de presbítero e pastor. Isso chega do tempo de Deus, se assim é a vossa chamada. Que Deus abençoe, que o Senhor nos ajude, porque eu sempre prometo não falar alto depois das 10, mas me esqueci, já são 10 em casa. Mas eu vou devolver o microfone ao pastor da igreja para dar continuidade ao processo. Nosso irmão Renato Pereira de Oliveira, do Toyohashi. Deus abençoe, irmão Renato. Desculpa, aqui estava o culto ali. Deus abençoe, irmão Renato. Meus amados, nós temos aqui cada um dos nossos companheiros, ao preencher a ficha, passou pelo crivo. Logicamente você preencheu ali uma ficha, você leu a ficha, tá bom? Que é o termo de compromisso. Vocês, por esse termo de compromisso, ela assinada e vai ser arquivada junto com a ficha dos nossos companheiros, mas nós vamos fazer esse termo, verbalizar esse termo de compromisso diante da igreja como testemunha do seu compromisso com a obra de Deus e com o ministério. Bom, então, eu vou convidar o pastor Edevaldo, então, ele vai dizer aqui 10 itens, e cada item, uma forma pausada, e no final de cada pauta, se você estiver de acordo, você vai dizer um amém, ok? E a igreja vai estar aqui vendo. O dia, porque esse tema de compromisso, irmãos, é para que você permaneça no cumprimento e nos exercícios da sua função. Porque tem muita gente, irmão, que quando ele vai para o diaconato, aí ele era dizimista, ele era ofertante missionário, ele era obediente, ele era fiel. Então deixou de ser. Exatamente, deixou de ser. E quando a pessoa deixou de ser, então nós vamos pegar aquele termo de compromisso que foi ali arquivado, assinado, tá bom? E nós vamos ler diante da igreja e vamos falar para o companheiro, tá bom? Que está exatamente falhando no seu compromisso, tá bom? Então, eu gostaria que você pudesse vir, vamos centralizar um pouquinho aqui. Isso, coisa maravilhosa. Glória a Jesus. Deus abençoe. Eu sei que tem alguém solteiro aqui. Deus abençoe, filho. Tá bom? Deus abençoe. E os demais companheiros já são casados. A esposa está de pleno acordo com a chamada de vocês. Isso é bênção de Deus, irmãos. Tá bom? Pastor de volta. Os irmãos concordam, se comprometem, dizem amém no final da oração. Primeiro, prometo cumprir e ensinar a doutrina contidas na palavra de Deus.
Prometo manter conduta digna que possa representar a igreja dentro e fora da mesma. Prometo acatar todas as determinações emanadas da administração do ministério. Prometo permanecer dizimista e ofertante missionário. Prometo zelar pelo bom desempenho do trabalho e do patrimônio da igreja. Prometo não fazer ou permitir fazer comentários negativos com referência ao dirigente da congregação ou mesmo do ministério. Prometo ser um promovedor da união e da paz. Prometo zelar pela doutrina da palavra de Deus. Prometo cumprir com os deveres matrimoniais segundo a palavra de Deus. Prometo educar os filhos no caminho que deve andar. Igreja de pé, os nossos companheiros de julho. E nós vamos convidar só pastores e evangelistas que vai estar orando aqui conosco. Convidado a priori, pastor Salve Timura, doutor Virgínio, pastor Fred, priori orar pelos nossos companheiros. Também com demais pastores e evangelistas, por favor, todos vocês. Igreja, estenda a sua mão para cá, irmão. Um momento muito importante agora, irmão. Se ele precisa da vossa oração, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, oramos neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, agradecemos a Ti, Jesus, por esses homens, ó Senhor, meu Pai, que foram qualificados, Senhor, em cada congregação, meu Deus. Homens, meu Deus querido, que foram lapidados pela Tua palavra, Senhor. Homens, meu Deus querido, que atenderam a chamada, Senhor, meu Deus, e não foram covardes, Senhor. Homens que trabalharam, Senhor, e trabalham na Tua seara, Senhor, com as Tuas mãos, Senhor, meu Deus. A igreja reconhece, Pai querido, a função, meu Deus, em que Tu, Senhor, meu Pai querido, tem os separado, Jesus. Pai querido, Deus de amor e de bondade, homens que se colocam, Senhor, meu Deus, nas fileiras da frente, para combater o bom combate, Senhor, meu Deus. Homem que se coloca, meu Deus querido, à Tua disposição, meu Deus, para fazer a Tua obra, Senhor, meu Deus. Eis aí o Teu Filho, Senhor, meu Deus querido, com a confirmação, meu Deus eterno, da Tua igreja, do ministério, Senhor, meu Pai, em cuja, Pai querido, estará exercendo a função, ó Pai, ó, essa função importante, Senhor, meu Deus, do diaconato dentro da Tua casa, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, meu Pai querido, porque Tu é que separa, Tu, Senhor, meu Deus querido, é que eleva, Senhor, meu Deus, Tu, Senhor, meu Deus querido, ó soberano Deus, eterno Pai, eterno, rendemos nossa graça por Teu grande amor, Senhor Jesus. Pai, obrigado, meu Deus querido, por essas vidas tão preciosas, Pai querido, e em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, oramos, Senhor Jesus, e nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Pode estar de pé. Vamos estar dizendo a congregação, dar um abraço a você. Aleluia, pelo dirigente da congregação, para lhe dar um abraço. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita maravilha. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos, vamos tomar o vosso assento. Nós temos aqui a parte do presbitério. Ainda vamos seguir essa mesma ordem. Pastor Wilson vai convidar os nossos companheiros para estar vindo aqui à frente. E logo após o pastor Wilson ter chamado, eu vou convidar o pastor Samuel Timur, que vai dar a palavra para o presbitério. Com a mesma ordem, irmãos. Em nome de Jesus, pastor Wilson. Glória a Deus. Os irmãos, nós temos os irmãos para o presbitério. Nosso irmão Maikson Júnior Bastos, lá da congregação de Kassai. Também o nosso irmão lá de Komatsu, nosso irmão Cláudio Geraldo Balena. Por favor, meus irmãos, podem se aproximar aqui. Nosso irmão Roberto Torres Takada, lá de Takauki, Hamamatsu. Nosso irmão Anderson Yamamoto da Costa de Matsuzaka. E o nosso irmão Adilson Milani, da congregação de Kakigawa, por favor. Nosso irmão Adilson Milani, da congregação de Kakigawa. São 5 companheiros que estão aí, né, trabalhando, ajudando o seu pastor da congregação. Glória a Deus, daqui nossos irmãos. Irmão, você se sente bom?今日は私はポルトガル語の口を持っています。 Hoje eu não estou falando em português, não tenho boca em português. 今をしたのが私の口です。 Aquela que está falando é minha boca. また私は足を持ってますけれども、ここまで来るところの足がなかった。 Eu também tenho meus pés, só que eu não estou andando com meus próprios pés. しかし自動車を運転する人がいました。ですからその足が私の足になるんです。 Essa irmã que me trouxe, né, de carro, ela que são os meus pés. 教会というところはそういうふうにそれぞれの働きが、 Por isso na igreja tem muitas そ funções. してその働きはすべて神様の栄光を表す。 E tudo é para a glória de Deus. 神様の栄光を表すために神様がこの人たちに処分を与えていることを感謝します。 Por isso, nosso Deus ele tem testificado, né, nos corações para que realmente a glória do Senhor seja para Ele. その職務が神様によって全うされますように、完成されますように祈ります。 Eu vou orar para que realmente todos os nossos trabalhos sejam realmente aprovados. 天の父なる神様、今この職務を神が与えてくださったことを信じます。 Nós cremos que realmente foi o Senhor que os escolheu. この職務を果たすことができるように上から絶えず信仰と力を、聖霊を与えてください。 Nós queremos realmente pedir para Ti abençoar todos eles, Senhor, para que eles possam receber de Ti a fé, a força, o poder de Deus. 死に至るまで忠実に果たさせてください。 Senhor, que eles possam ser fiéis a Ti até a morte, até o fim. 神の助けがいつもありますように。 E que sempre recebam a ajuda do Senhor. 皆によってアーメン。 Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. アーメン。アーメン。
Aleluia, meus irmãos, graças a Deus, nós temos aqui um tempo de compromisso, como diz o pastor Haroldo, ministério é igual casamento, só a morte o separa. Nós temos que ter um compromisso. Eu gostaria também de estar falando os índices, os irmãos estar falando amém, conforme nós vamos estar citando aqui esses 10 termos. Temos compromisso. Primeiro, cumpriu e ensinar a doutrina contidas na palavra de Deus. Os irmãos prometem manter conduta digna que possa representar a igreja dentro e fora da mesma. Bem. Terceiro, acatar todas as determinações emanadas da administração do ministério. Quarto, os irmãos prometem permanecer dizimistas e ofertantes missionários. Quinto, os irmãos prometem zelar pelo bom desempenho do trabalho e do patrimônio da igreja. Sexto, os irmãos prometem não fazer ou permitir fazer comentários negativos com referência ao dirigente da congregação ou mesmo do ministério. Sétimo, os irmãos prometem ser promovedor da união e da paz. Oitavo, os irmãos prometem zelar pela doutrina da palavra de Deus. Nono, os irmãos prometem cumprir com todos os deveres matrimoniais segundo a palavra de Deus. Décimo, os irmãos prometem educar os seus filhos no caminho que deve andar. Muito bem, aquele de pé, os nossos um pouquinho mais